O jurista e professor de Direito Constitucional, Domingos Soares Farinho, é agora convidado deste jornal. Muito boa tarde, muito bem-vindo. Há pouco tempo o Tribunal Constitucional pronunciou-se sobre os cortes nos salários da função pública, dizendo que esses cortes eram inconstitucionais. Esperava-se o mesmo critério agora para o alargamento da SES ou não tem nada a ver? A SES sempre foi um problema diferente. Porque a SES, desde o início da primeira apreciação por parte do Tribunal Constitucional, foi tratada de uma forma muito específica. Isto é, tratava-se de um corte que aparecia muito bem delimitado, muito bem associado a uma ideia de transitoriedade que o corte nos salários foi perdendo, e aliás este acórdão refere isso, refere que faz sentido analisar como se analisou para o corte dos salários a questão da transitoriedade, e por isso a SES foi sempre tratada de modo diferente. Embora, tal como o corte nos salários, sempre tenha gerado muita discussão sobre se há ou não inconstitucionalidade. Aliás, foi das medidas mais pronunciadas ou mais antecipadas e previstas como inconstitucionais por inúmeros juristas. E depois foi aquela que foi sempre considerada não inconstitucional. Por isso eu acho que o Tribunal tratou-a em alguns pontos de maneira diferente. Portanto, não era surpreendente que agora fosse declarado. Não era surpreendente, mas o que faz passar esta medida é esse caráter transitório e excepcional. Claramente. Lendo o acórdão, o que o Tribunal fez, aliás, o Tribunal teve o cuidado, mesmo na estrutura do acórdão, de começar por analisar a questão da transitoriedade. Porquê? Porque ela é, primeiro, levantada pelos próprios requerentes, isto é, tanto o Partido Socialista como o PCP, o BE e os Verdes levantaram essa questão, dizendo que não há, ou seja, que a transitoriedade tinha acabado. Essa questão é, de facto, importante neste acórdão, porque, pela primeira vez, a SES surge com uma dupla fundamentação por parte do legislador. O legislador continua a dizer que a SES tem um caráter de resposta a uma situação de emergência, mas já começa a referir que há uma lógica de relação com um problema de ataque ou de solução de sustentabilidade para o sistema de segurança social. E, de facto, o Tribunal Constitucional tenta pronunciar-se sobre isso e acaba por dizer nós não podemos fazer juízo de prognose sobre se vai ou não ser uma medida com caráter estrutural. O que o legislador diz na fundamentação normativa é que é uma medida transitória e nós vamos acreditar no legislador e, portanto, se é transitório, nós não vamos deixar passar. O que depois se percebe pelas declarações de voto de vencido dos juízes que votaram contra, ou seja, que achavam que era inconstitucional. E que foram seis. Portanto, foi uma votação renhida. É de que parece que isto é a última vez, porque justamente como o caráter transitório por parte da justiça Tribunal Constitucional está associada ao programa de ajustamento, que já terminou, parece que esta é a última vez, ainda por cima dada a margem muito curta que desta vez deu origem à votação, é a última vez que vão permitir que vingue esta teoria da transitoriedade e, portanto, da medida excepcional da SES. Há este dado aqui, 7 juízes votaram a favor, 6 contra. Isto, de alguma forma, diminui o valor da decisão? Não, isto é uma questão que é colocada em todas as decisões que são muito disputadas. Mas percebemos quando há um peso de uma unanimidade, como na questão da DSE, e agora nesta... Eu acho que há duas notas importantes. Sempre que há uma decisão de um Tribunal Constitucional, seja português ou outro, que tenha como normas potencialmente violadas, princípios, como é o caso, aqui é preciso lembrar que o que estava a ser discutido na SES era invocado pelos requerentes, princípio da confiança, princípio da proibição do excesso ou da proporcionalidade, princípio da igualdade. Sempre que estão em causa a aplicação de princípios, é óbvio que vai haver, a não ser que seja uma matéria demasiado óbvia, em que haja ou uma violação arbitrária ou não haja uma violação arbitrária, o que vai acontecer é que vai haver uma tal carga de apreciação e de relevância de dezenas, às vezes mesmo até, neste caso não, mas de centenas de fatores, porque os princípios são muito abertos, que obviamente podem partir ao meio um tribunal. Ainda recentemente, na jurisprudência norte-americana, isso aconteceu, tivemos uma decisão importantíssima do Supremo Tribunal Americano, que foi também partido ao meio. Por isso não é de estranhar, por um lado, essa decisão. Para responder à sua questão, se devemos dar menos valor a essas decisões, não, porque o próprio modo de composição e de decisão de um Tribunal Superior como um Tribunal Constitucional é feito na base de maiorias. E o que é mais importante é a fundamentação, ou seja, é percebermos a fundamentação da posição que ficou vencedora e depois também temos a capacidade de sermos críticos e vermos o que é que dizem as posições vencidas, porque às vezes está lá muita coisa importante. Podemos encontrar aí coisas importantes. Já relativamente à outra matéria que esteve em análise, a questão da ADSE, houve essa quase unanimidade. Sim, foi uma decisão de 12 para 1. Houve poucas dúvidas. Sim, eu creio que há pouco falávamos em off e dizia isso, é que justamente a questão da ADSE, para quem acompanha estas matérias, na altura em que ela foi requerida, já surgia como perplexa, porque ela já ouvia a vossa peça há pouco e alguém dizia isso. O Tribunal parece que decidiu indiretamente sobre a verdadeira questão que estava ali em causa, que era a questão do aumento
de 2,5% para 3,5% das contribuições dos trabalhadores para a ADSE. Ora, o que foi pedido não foi isso, ou seja, os requerentes, que foram o PCP, o Bloco de Esquerda e os Verdes, o que pedem, de uma forma, digamos, em bloco, uma espécie de pacote, é que seja apreciado uma coisa diferente, que era a possibilidade de, na comparticipação que os serviços da administração pública fazem para a ADSE, que é de 1,25%, sobre as remunerações que têm que ser pagas para a Caixa de Prestações ou para a Segurança Social, que 50% desses 1,25% vão para os cofres do Estado, ou seja, não são consignados necessariamente ao pagamento de prestações de saúde e de cuidados de saúde da ADSE. E o que os requerentes fazem é estabelecer uma ligação que tomam como necessária, ou seja, uma coisa tem que levar à outra, de que foi o aumento de 2,5% para 3,5% das contribuições dos trabalhadores que permitiu estes 50% da administração pública passarem para os cofres do Estado. Eles estabelecem um percurso em que, no fundo, vêm dizer o quê? Foi violada a unidade, um princípio fundamental, de facto, tributário da Constituição, que é o da unidade do imposto sobre o rendimento. Isto é, eu só posso ser tributado, nós, pessoas singulares, só podemos ser tributados no nosso rendimento através de um único imposto, que é o IRS, que toda a gente conhece. E isto seria uma violação. Para que o Tribunal diz de forma muito clara, e eu acho que dando um sinal já para quem possa querer requerer a inconstitucionalidade da lei que aumenta dos 2,5% para os 3,5%, é dizer não há qualquer problema quanto a isso, porque o próprio Governo tem anunciado, e pode fazê-lo do ponto de vista constitucional, que quer contribuir para a sustentabilidade do sistema e, portanto, é normal que vá diminuindo as contribuições da parte do próprio Estado. Deixe-me colocar-lhe uma última questão, porque aparentemente está a caminho um pedido de fiscalização por parte do Presidente da República dos novos cortes salariais na função pública e também da contribuição de sustentabilidade. Sim. Tendo em conta aquilo que pudemos ler ontem do acórdão, consegue prever o que é que sairá daí? É muito difícil, até porque, de facto, tem razão num ponto. E falava com alguém ontem que me dizia isso e com toda a razão, que é, de facto, o que este acordo também permite perceber é que a grande luta e o grande problema constitucional no que diz respeito, digamos, a um problema que é indiciado neste acordo e que tem sido muito discutido, que é a questão da sustentabilidade da segurança social, não está neste acordo, está neste diploma que vai provavelmente ser sujeito à fiscalização preventiva, é o mais certo, e que é o diploma das novas fórmulas para a sustentabilidade. Eu tenho muitas dúvidas e prefiro ser prudente quanto a prognósticos, mas eu diria que será uma decisão muito renhida, isto é, vai haver novamente uma decisão muito grande, mas não consigo antecipar, até porque tenho que ler com mais calma o diploma, mas não consigo antecipar para que sentido vai o Tribunal Constitucional. Até porque é muito diferente do que temos visto até agora. E deixe-me só terminar com esta nota. É que a questão da sustentabilidade vai destacar-se do que tem sido a jurisprudência do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional tem usado muito da sua fundamentação, e este acordo é um exemplo disso, com argumentos de excepcionalidade. Exatamente, o tal caráter transitório que se vai prever nesta... Não tem nada a ver com isso. A sustentabilidade é uma questão de estrutura, de sistema para o futuro. E o Tribunal vai avisando isso, a dizer, nós agora, no próximo acórdão, em que vamos tratar da sustentabilidade, vamos pensar em argumentos completamente diferentes. E isso é que torna muito difícil fazer uma previsão. E por isso vamos ter de aguardar a decisão dos juízes. Muito obrigada, professor Domingos Soares Farinho, pela presença neste jornal. Bom dia.